Bom dia, dando início à nossa terça do Café com Conexão. Vou colocar uma música aqui, o tema da live, já a gente inicia. Um bom dia, bom dia. Bom dia. Força, fé e avanço. Vamos falar sobre talento, sobre posicionamento, sobre força, sobre avançar na vida, sobre despertar esses talentos que estão aí adormecidos dentro de vocês. Os potenciais que a gente carrega e que às vezes a gente não leva adiante. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue. Bom dia, Antônio. Bom dia, Kelly. Me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Muitas vezes a gente não avança na vida porque não temos força e nem fé. Porque talento todo mundo tem. Deus colocou coisas preciosas dentro da gente. Mas se eu não reconheço, se eu não desperto essa força, se eu não tenho fé, eles ficam adormecidos. E um talento adormecido é uma desobediência àquilo que Ele colocou dentro de nós. Consequentemente, uma vida ao acaso. Bom dia, mãe, bom dia. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero. O nome dessa música é Minha Essência. Talvez falta você se render a Deus. Mas te dou a minha vida, é tudo que tenho. Tudo que tem é muito mais do que o suficiente para você seguir. Refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência
Lembrando que as lives são nas terças-feiras, às 7h20, além de ter o conteúdo lá no YouTube. Vão lá e se inscrevam no canal. Gente, a live é uma vez a semana, parece que passa um mês de uma terça para outra. Parecia que fazia tempo que eu não vim aqui. Bom dia, então vamos lá começar a falar sobre força, fé, avanço, talento, propósito. Bom dia, vida extraordinária e tudo mais. Você se vê uma pessoa forte ou fraca? Você se vê uma pessoa com ou sem fé? Como os outros te veem? Você é uma pessoa de atitude, ousadia? Você realmente tem vontade de avançar e evoluir? Quais são os seus talentos? Bom dia, Vanessa, bom dia. Muitas vezes a gente não avança porque falta vontade. Ah, Thaís, mas eu tenho vontade. Então falta ousadia, obediência e atitude. Porque quem tem vontade, ousadia, obediência e atitude avança. De nada adianta ter só vontade se não tiver atitude. Se não obedecer aquilo que ele quer para ti. Não vai avançar. Então uma coisa leva a outra. E se nós soubéssemos, nisso eu até me incluo, tá? Porque eu também estou num processo de evolução muito grande. Todos nós estamos aqui, nós estaremos num processo de evolução até o último dia da nossa vida. Então, se nós realmente soubéssemos do poder que Deus coloca em nossas mãos, nós viveríamos o extraordinário todos os dias. Se nós realmente soubéssemos e tomássemos posse do poder que Deus coloca na nossa mão. E esse poder, ele não é arrogante, ele não é soberbo. É um poder humilde e respeitoso. Ele é intrínseco dentro de nós, ele colocou. Mas para a gente tomar posse desse poder, é preciso entender que a obediência e fé é o que trazem autoridade. Quem não obedece aquilo que ele quer, não tem autoridade. Quem não obedece aquilo que ele quer, não tem fé e não acredita que vai avançar. Por isso que muitos desistem. Por isso que muitos não obedecem. Mas obedecer o quê? O que você veio? Quem é você? Para que você veio aqui? Quais são os teus talentos? O que você está fazendo da tua vida? Você não acha que você chegou aqui assim por um acaso? Para não fazer nada? Todo mundo tem um para quê nesse mundo. Aliás, vários para quês, né? Todos nós temos propósitos. Então, muitos não obedecem e desistem, e assim não vivem o extraordinário. Ou seja, vão viver ao acaso, vão ter uma vida sem sentido, vão se frustrar, vão estar vivendo por viver. Porque aquelas pessoas que obedecem, que têm atitude, ousadia e fé, elas já estão vivendo o extraordinário. E isso não significa que elas não tenham dificuldades, empecilhos e conflitos. Só que a visão delas sobre essas coisas é totalmente diferente da maioria. A visão e a atitude e a fé, com relação inclusive aos conflitos que se deparam perante elas. É totalmente diferente. Por isso que requer uma mudança de mentalidade, por isso que requer uma inteligência emocional e por isso que requer um fortalecimento da sua espiritualidade. Sem isso, não tem avanço.
Sem isso, não vai adiante. Cada um de nós temos talentos que, se usados e lapidados, virão ouro. Esse é o poder que Deus colocou na tua mão. Essa é a autoridade que você pode ter. É você pegar esses talentos que você tem, esses seus potenciais, e começar a servir. E é no servir que você lapida. É no servir que você aperfeiçoa. Não estou falando em ser perfeito. Aperfeiçoamento, melhora. Não adianta quantas pessoas eu atendo. Eu tenho que fazer, eu não estou boa o suficiente, fazer mais um curso, ler mais um livro e tá lá, os talentos guardados. Para de achar que você tem que estar perfeita, porque isso nunca você vai estar. Em contrapartida também, eu conheço muitas pessoas que vão, executam e elas vão mudando, elas vão lapidando, sim. Porque a minha visão e o meu entendimento de hoje não é o mesmo de um ano atrás e nem de um mês. E é óbvio que a gente vai evoluindo, é óbvio que a gente vai modificando algumas coisas. Mas alguns não sabem nem mesmo quais são os seus talentos. E outros sabem, mas não usam. Ou seja, não obedecem ao chamado. Aquilo que Deus quer para a tua vida, aos seus propósitos, à sua missão espiritual. Então, não cumprindo o seu propósito, você não vai viver o extraordinário. Não tem como você ter uma vida de realização se você não cumprir aquilo que você veio para cumprir. E isso está ligado aos seus talentos e potenciais. Aquele que não reconhece os talentos, não reconhece a si mesmo. E se sente só, no meio de uma multidão. E de fato vive assim, só, não reconhece. Daí a gente pergunta, quem você é, o que você gosta, para que você veio? Não sei. Só que daí quando ela toma posse desse poder, né, desses talentos que Deus deu, confia que Ele está contigo na tua caminhada, nas suas batalhas, nos momentos alegres e tristes, difíceis e fáceis, aí sim a sua vida começa a ser transformada, porque você confia. Quem confia em Deus, confia na vida. Quem confia na vida, confia na mãe. Aí a gente vai para um lado um pouco mais além de... Talvez você ainda não reconheceu os seus talentos, porque você não reconhece nem de onde você veio, nem o seu sistema. E você só conhece a si mesmo olhando para si, fazendo o caminho de volta para casa interna, reconhecendo e honrando aqueles que te deram a vida. É dessa forma. Quem não sabe quem é, da onde veio, não reconhece seus talentos, não reconhece seus potenciais, qualquer caminho serve e não vive o extraordinário. É só a gente perceber que nesse mundo de sei lá quantos bilhões de pessoas, algumas pessoas, ainda é uma pequena parcela, se destacam e vivem um extraordinário. Vocês já pararam para pensar o que elas fizeram para viver esse extraordinário? Então, e eu não estou falando somente de pessoas famosas ou grandes cases de sucesso, não. Eu estou falando daquela pessoa que você conhece, que é bem próxima a você, mas que já vive esse extraordinário. Porque o essencial é simples. O que ela fez, qual foi o caminho que ela percorreu para ela despertar esses talentos e viver esse extraordinário? E por que você ainda não vive?
Qual é o movimento que cabe a você? De nada adianta ter talentos primorosos e valiosos se você não os serve. Porque talento é sobre servir. Se você não levar adiante, se você não impactar a vida do outro de forma positiva com aquilo que Deus colocou dentro de você, significa que você não está obedecendo ao que Ele quer e significa que você não está servindo. Consequentemente, o extraordinário não acontece. E também não pensem que o extraordinário é do dia para a noite. É um caminho. É um caminho de persistência, foco, direcionamento. Porque muitos se perdem nesse trajeto. Então, o obedecer é sobre servir. Servir é sobre ter atitude, fé e ousadia. Então, se você não sabe nem mesmo os seus talentos, você precisa reconhecê-los dentro de você. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo tem. Porém, nem todos reconhecem isso. Outros reconhecem, mas ainda não viraram a chave, não estão servindo, não sabem como levar isso adiante. Então, Deus te deu talentos potenciais para você usar, para você levar adiante, para que com eles você possa abençoar o outro, abençoar seus filhos, abençoar seu cônjuge, abençoar sua família e todos aqueles que estão aí em volta e que vão ser impactados com aquilo que você tem de melhor. Porque é sobre isso. Os nossos talentos e potenciais servem sim para abençoar a vida do outro. Porque a hora que eu tenho algo muito bom e eu sirvo, isso vai fazer um bem danado para mim, mas também vai fazer um bem maior para o outro. Isso é você entrar num fluxo da vida positivo. Levar o outro também a melhorar. Aí você entra no que a gente chama de uma escala de ascensão. Agora, eu tenho algo, eu guardo, não ofereço, ou eu ofereço buscando somente um reconhecimento, ou somente isso aqui, reconhecimento, isso aqui é consequência do teu servir. E aquele que não obedece aquilo que Deus colocou, Deus vai convocar outra pessoa para fazer. Porque isso precisa ir para o mundo. Quantas vezes você acordou? Quantas vezes você teve um pensamento? Quantas vezes você estava andando na rua e de repente veio uma ideia, um insight e você pensou, é só coisa da minha cabeça? Ou você pensou, depois eu faço e não fez? Daí a pouco você olha ali o vizinho, alguém numa rede social, ou seja, no seu local de trabalho, fazendo aquilo que você tinha pensado, ou melhor, aquilo que o Espírito Santo te mandou e você não fez, e daí você o que? Vai reclamar. Aprenda, porque se ele falou contigo, você não obedeceu, faça algo para obedecer. Ah, mas agora já fizeram. Faz do seu jeito, nós somos únicos. Só você olhar, né? Quantas pessoas têm da mesma profissão? Cada um é único. Senão você vai sempre ficar esperando o momento perfeito. E o momento perfeito não existe. Existe o momento agora. Eu não sei para quem ou para quantas pessoas essa live que eu estou fazendo vai servir. Eu só sei que eu vou fazer. Eu não preciso ter o controle de tudo. Solta. Talvez uma frase aqui, uma palavra vai fazer bem para alguém que está assistindo ao vivo ou vai fazer bem para alguém que vai assistir gravado.
eu levei adiante a mensagem que eu recebi agora cedo ao ler o meu devocional. Isso também é sobre servir. O servir faz parte do seu trabalho enquanto ofício, enquanto profissão, assim como faz parte do seu dia a dia. Porque talvez a hora que você acabar de assistir essa live, você vai se deparar com alguém que talvez você precisa perdoar, ou alguém talvez que você precisa falar alguma coisa, ou alguém que está precisando de um colo ou de um ouvido. Presta atenção no que está acontecendo à tua volta, porque talvez a tua vida está desmoronando que você não está obedecendo aquilo que Ele quer. Então tenha força, atitude, ousadia para obedecer e servir com aquilo que você tem de melhor. Se você não obedecer, Deus vai capacitar outra pessoa e você vai se frustrar e não vai viver o extraordinário. Se você não sabe quais são seus talentos, procure se conhecer. Muitas vezes eles estão adormecidos. Presta atenção no que eu vou falar. Muitas vezes os nossos talentos estão adormecidos por crenças limitantes, por medo, por julgamento, por bloqueios que a gente carrega da nossa infância, da nossa juventude ou do nosso sistema familiar. E é você, o adulto, que resgata isso. E o adulto, quando ele vai para esse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, é tão magnífico. Eu sou suspeita de falar e sou por quê? Porque eu já vivo isso e eu já tenho resultado na minha vida. Então, além da minha vida ter um novo norte, ser transformada, eu vou ter muito mais consciência do que eu vou estar botando dentro de casa para os meus filhos. Porque se eu carrego crenças limitantes que foram colocadas pelo meu sistema, foi o que eles sabiam na época, não cabe a mim julgar. Então, se eu carrego uma crença limitante, é porque ela foi colocada dentro de mim. Eu, enquanto adulto, tenho que tirar. Só que se você não expande a consciência a ponto de saber que isso é uma crença, substituir essa crença limitante por uma crença fortalecedora, você vai passar ela para a sua descendência. E ainda vai colocar umas outras aí que você mesmo criou. Em contrapartida, se você se autoconhece, se você aprende o que é uma crença limitante, como substituir ela por uma fortalecedora, você vai ter muito mais consciência ali no seu dia a dia, a hora que você estiver fazendo algo, falando algo. Porque crença é tudo que eu ouvi, vi e as experiências que tive. E eu falo que eu vivo isso porque, por mais que a gente ainda estude e tudo mais, volta e meia solta uma. E se vocês querem saber, às vezes eu sou corrigida pelos meus filhos. Eles falam, isso é crença. Eu falei, isso é crença limitante, já vamos trabalhar? Então, tomem consciência de que a vida no autoconhecimento, você vai impactar a sua vida de tal maneira, e a da sua descendência principalmente, que você não tem noção da proporção. Você não vai mudar o que passou. O que muda é o seu olhar sobre aquilo, mas eu posso mudar daqui para diante. E é isso que faz sentido. E é isso que é avançar. E é isso que é você ter fé, ter força, ter atitude e ousadia. A pessoa ela tem que ter muita ousadia no bom sentido mesmo, de se empoderar daquilo que Deus deu, para começar a fazer um pouco diferente. Para romper, né, para liberar de uma crença limitante e implantar uma crença fortalecedora. Antes de eu continuar, vou ler aqui o que a Elane colocou. Thais, estou estudando sobre constelação e me identifiquei bastante com você. Gostaria de saber se você ministra curso de constelação. Olha só, a formação, a princípio, não significa que não esteja nos meus planos. Mas mentoria, sim. Trabalho de autoconhecimento
profundo. Mentoria, constelação, daí tem vários tipos ali de trabalho. Mas entre em contato, Elane, que a gente conversa. Que bom! A constelação também transformou a minha vida, viu? Que bom mesmo. Então, algumas perguntas para você começar a despertar esses talentos que tem aí adormecidos por crenças limitantes, por aqueles bloqueios que você carrega aí, ou até por lealdades inconscientes do seu sistema familiar, né? O que você amava fazer quando você era criança? O que te dava alegria? Qual foi o seu primeiro trabalho? Mesmo aquele que talvez não foi nem remunerado. O que você faz tão bem que você faria até de graça? O que você faz que te dá alegria, tesão, entusiasmo? O que você faz e sabe fazer muito bem que você pensa que todo mundo sabe e faz muito bem? Quais são as 3 coisas que você faria até de graça? Ou falaria até de graça? Que você entende muito? Desperta. Desperta, gente. A vida tá passando. Deus botou aí coisas valiosas dentro de você. Você tomar consciência disso já é o primeiro passo. Mas cuidado, não basta você saber os seus talentos e continuar com eles guardados. E não começar a lapidar. Não começar a levar adiante. Só nessas perguntas que eu fiz, vocês encontram vários talentos. Várias coisas aí. Mas aí agora você precisa ter atitude, força para executar. É aí que vem o outro bloqueio. Porque às vezes a pessoa até sabe, mas não consegue. E isso pode ser porque talvez lá na infância ela falou que o sonho dela era, sei lá, vamos colocar lá, o sonho dela era dançar. E falaram pra ela, isso não dá dinheiro, menina. Sai disso. Talvez ela falou que o sonho dela era ser uma engenheira. Para com isso. Na nossa família todos somos médicos. Tô dando exemplos aqui. Isso são crenças que são impostas. Talvez você tenha algo tão grande dentro de ti também, que de forma inconsciente, presta atenção no que eu vou falar, você está sendo leal a alguém do seu sistema familiar. Você tem algo tão valioso dentro de si, mas você foi fazer algo, trabalhar num determinado ofício que você não é feliz. Você até faz bem, mas isso não te satisfaz. Porque talvez inconscientemente você está sendo leal a alguém do seu sistema. Ou ainda, você sabe aquilo que você ama, que você faz com muito prazer, que você gostaria de fazer, mas não sabe dar valor a isso. Não sabe dar valor. É crença limitante. Ou ainda, você realmente sabe uma coisa muito boa, mas você trabalha em outra totalmente diferente. Por quê? Porque lá atrás, vamos supor que a sua avó teve que largar o trabalho dela, que ela tanto amava, para cuidar da família, porque teve muitos filhos, ou para ajudar em outro tipo de trabalho a família, e abandonou aquilo que ela tanto amava. Você inconscientemente pode estar sendo leal a essa avó ao abandonar aquilo que você ama tanto.
já que ela não pôde se realizar profissionalmente, eu também não. E daí você fica aí, num trabalho ao acaso, sem você se realizar internamente. E essas lealdades inconscientes, elas vão conduzindo a nossa vida e as nossas decisões. Daí, por isso que a gente fala que somos mais leais do que livres. Você acha que as suas decisões são pautadas na sua consciência ou no seu inconsciente? Se fosse consciente mesmo, você estaria fazendo o que você está? Você daria realmente o valor que você dá no seu produto? Por que você faz o que você faz? Se você realmente está feliz, ótimo, perfeito. Continue. Agora, se você respondeu que você não sabe se você faria o que você está fazendo, talvez você esteja sendo leal a alguém do seu sistema. De forma inconsciente. Por isso que nós somos mais leais do que livres. Porque 95% é inconsciente. São as nossas... Quem fala assim, eu sou extremamente racional. Mas quem decide é o seu emocional. Sim. Porque é lá no emocional, é lá no seu inconsciente que estão as suas feridas emocionais, as suas lealdades, os seus emaranhados, suas crenças limitantes, os seus bloqueios, seus traumas. Tá lá. Daí quando vê, você fez. Eu garanto que você já, em algum momento da tua vida, ou em vários, você falou assim, nem sei porque eu fiz isso aqui. Ou então, caramba, eu tô fazendo novamente a mesma coisa. Eu já tinha prometido pra mim mesma que eu não ia fazer. Por que você não consegue fazer diferente? Lealdades. Por isso que o autoconhecimento, ele vai ampliando a sua consciência, te liberando, substituindo crenças limitantes por crenças fortalecedoras, e aí você vai num caminhar. O crescimento, a evolução é um caminhar constante. Porque a pessoa que vem, chegou aqui, trabalhou alguns bloqueios e tal, chegou aqui, se ela não continua também um processo de autoconhecimento, ela vai ficar aqui. E talvez até volte. Porque é um lapidar constante. Agora eu tô aqui, eu cheguei aqui. Ok, eu vou continuar. Daí a pouco eu tô aqui. Daí a pouco eu tô aqui. Esqueci de pegar um papel. Não, vai ter aqui. O nosso processo de autoconhecimento é esse aqui. Ó. Ele não é daqui a aqui. Não, isso aqui não existe. Se alguém falar, esquece. O processo de autoconhecimento é isso aqui, ó. É de altos e baixos. Por isso que muitas pessoas começam um processo de autoconhecimento, começam, nossa, uau, que maravilha. Daí a pouco vai para uma dor muito profunda ou algo que está empacado. O que acontece? Desiste. Para no ponto. Não pare. Porque daí a pouco vai subir. E daí a pouco vai descer. Vai subir. Mas se você passar uma linha reta, você vai crescer. É só você dar tempo ao tempo, ter atitude, ousadia e fé. Então, se curar, se libertar, se liberar de lealdades e tomar posse do poder de Deus na tua vida. Tomar posse do que Ele colocou nas suas mãos, aí dentro de você, dos seus talentos. Aí sim você vive o extraordinário. Força e fé para avançar. E confiança que você nunca está sozinho. Em momento algum, Deus está contigo. Em momento algum você está sozinho, inclusive nos momentos mais difíceis. É Ele que te carrega. Então, fortaleça a sua fé. Trabalhe a sua mentalidade. Desenvolva uma mentalidade de sucesso.
Substitua suas crenças limitantes por crenças fortalecedoras e desenvolva inteligência emocional. Nós estamos numa era muito acelerada. Muito. Volta e meia eu converso, né, com algumas pessoas, a gente fala, antigamente, só voltar um pouco no tempo, nós fazemos parte dessa geração. Quando a gente era criança, adolescente, a gente ouvia ou a gente via, né, só o fulano fez algo aqui se faz, aqui se paga, né, você colhe o que você planta. Mas a pessoa fazia algo e daí ia acontecer a colheita anos depois, ou até nas gerações seguintes. Gente, a colheita tá do dia para a noite. Quem não percebeu isso ainda, abra os olhos. Tome consciência de que o que você faz hoje, que você fez que não foi tão bom, talvez essa discussão, você já tá colhendo aqui. Hoje, às vezes no mesmo dia, em contrapartida, que você faz muito bem, essa sua conexão, essa sua expansão, você já colhe rápido, mas é muito rápido, o que me assusta às vezes. Só que você tem que expandir a sua consciência para você ver já as colheitas. Porque às vezes você tá tão limitado que às vezes a colheita tá vindo e você não vê. Daí você não reconhece, você não agradece e não colhe mais. Então não espere para amanhã. Já é 2024, ó. E já estão falando aí nova era, tá? Vem aí um monte de coisa, né? Algumas para melhorar, agregar, outras pra gente filtrar. Não sei se é tão bom ou não, mas tudo começa. A grande transformação da sua vida começa dentro de você. Dentro de você. Faça isso por você. E a sua descendência, é claro que ela agradece. Seja você a inspiração dentro do teu lar. Thaís, mas eu vou fazer, o marido não faz, sei lá, a sogra não faz, a mãe não faz, a irmã não faz. Então, se você preferir ficar de braço cruzado e esperar a família inteira fazer, sinto muito. Vai ser bem difícil. Em contrapartida, talvez você tenha que ser a primeira, ou talvez já seja a segunda ou a terceira da sua família. Não espere a mudança no outro quando a mudança tem que partir em você, de você. Então é sobre isso, força, fé e avanço. Eu espero que você seja tocado no dia de hoje. E nesta semana, porque a gente vai se ver terça-feira que vem, eu espero que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. E que no você ser tocado, você se torne esse instrumento que Ele quer que você seja. Então é sobre isso. Uma vida extraordinária a todos e todas vocês. Quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, entre em contato no direct, que a gente conversa, eu tiro todas as dúvidas. Elane, que você que falou comigo, dá um oi lá no direct que eu já falo contigo, tá bom? Gente, um beijo grande e até terça-feira que vem às 7h20. Muito obrigada, Vanessa. Já ia perguntar, espero que tenha feito sentido para vocês. E uma semana abençoada. Um beijo grande e até mais.